Agora eu vou falar um pouco a respeito de algumas das características da Guerra Fria. Bom, nesse período, que se estendeu de 47 a 91, a gente pode destacar algumas características. A primeira delas é a polarização do mundo, ou seja, um mundo dividido em dois polos principais, representados por Estados Unidos e União Soviética. A disputa travada entre americanos e soviéticos resultou em uma forte polarização que afetava as relações internacionais dessas nações como um todo. Houve uma tentativa de criar um movimento não alinhado, em que algumas nações procuravam seguir um caminho independente sem necessariamente se vincular com uma das duas potências. A segunda característica é a corrida armamentista. A procura pela hegemonia internacional fez com que as duas potências investissem bastante no desenvolvimento de novas tecnologias bélicas. Assim, no período, o número de armas nucleares e termonucleares produzidas disparou. O terceiro tópico é a corrida espacial. Bom, a corrida espacial foi um dos campos de disputa entre americanos e soviéticos e, ao longo da década de 60, várias expedições espaciais foram realizadas. O quarto tópico e último é a interferência estrangeira. Tanto americanos quanto soviéticos interferiram em assuntos internos de diferentes países do planeta. Dois exemplos são a interferência americana na política brasileira na década de 60 e a interferência militar no Afeganistão na década de 80. Os acontecimentos importantes da Guerra Fria. A Guerra Fria criou um clima de forte tensão internacional a respeito da possibilidade de um conflito entre americanos e soviéticos. A existência de armamentos nucleares e termonucleares sob a posse desses países tornava essa expectativa de um conflito muito mais pavorosa, pois um conflito desse tipo causaria a aniquilação da humanidade. Ao longo das décadas da Guerra Fria, houve inúmeros momentos de tensão que serão destacados a seguir. O primeiro deles é a Revolução Chinesa. A Guerra Civil Chinesa, que se arrastava desde a década de 20, retornou com força depois da Segunda Guerra, e o fortalecimento dos comunistas liderados por Mao Tse-tung levou os americanos a apoiar os nacionalistas liderados por Chiang Kai-shek. A vitória dos comunistas, conhecida como Revolução Chinesa em 49, alarmou os americanos que a possibilidade do comunismo ser disseminado pelo continente asiático por meio da influência chinesa era uma coisa a se temer. Segundo momento é a Guerra da Coreia. Bom, no primeiro momento de grande tensão após a Segunda Guerra Mundial, o conflito que se iniciou em 50, quando os comunistas norte-coreanos apoiados por chineses e soviéticos invadiram o território sul-coreano, apoiado pelos americanos, tinha como objetivo de reunificar a Península da Coreia sob a liderança comunista. Esse conflito contou com envolvimento direto de soldados americanos, mas ao longo do conflito nenhum dos dois lados sobressaiu-se, e o conflito teve fim em 53 com um armistício que ratificou a divisão das Coreias, que existe até os dias de hoje. Os soviéticos também participaram desse conflito, mas os americanos não tomaram nenhuma ação, pois queriam evitar um conflito direto. O terceiro acontecimento é a crise dos mísseis em Cuba. A crise dos mísseis foi um momento de maior tensão entre duas potências da Guerra Fria e se passou em 62. Naquele ano, o Serviço de Inteligência dos Estados Unidos descobriu que a União Soviética estava instalando uma base de mísseis em Cuba, país que havia passado por uma revolução nacionalista em 59. A inteligência americana sabia que os mísseis soviéticos representavam pouca ameaça para os Estados Unidos, mas o presidente americano sabia que a questão teria repercussão negativa sobre seu governo e decidiu intervir. O governo americano disse aos soviéticos que se os mísseis não fossem retirados, seria declarada guerra. As negociações arrastaram-se durante semanas e os dois lados chegaram a um acordo. Os soviéticos decidiram retirar os mísseis de Cuba e os americanos aceitaram retirar seus mísseis instalados na Turquia. Outro acontecimento importante neste momento é a Guerra do Vietnã.
A Guerra do Vietnã foi um conflito travado entre 59 e 75, entre Vietnã do Norte e Vietnã do Sul, e ambos os lados procuraram unificar o país sob seu controle. Os americanos entraram nesse conflito em 65 e enviaram milhares de soldados ao Vietnã. Essa guerra foi extremamente impopular na América, e os americanos retiraram-se do conflito sem alcançar seus objetivos em 73. Os comunistas tomaram o controle do país em 76, logo após vencerem a guerra. Mais um acontecimento importante nesse momento é a Guerra do Afeganistão, em 1979. O Afeganistão é mencionado por muitos como Vietnã da União Soviética. Esse conflito foi travado entre 79 e 89 e se unificou quando os soviéticos invadiram o Afeganistão para apoiar o governo comunista daquele país contra rebeldes islâmicos. A invasão soviética levou os americanos a financiarem e treinarem os rebeldes islâmicos, e esse conflito foi extremamente penoso para os soviéticos, que se retiraram em 89, e foi um momento, se aqui eu vou repetir o que eu falei mais aqui há pouco, a invasão soviética levou os americanos a financiarem e treinarem rebeldes islâmicos. Isso veio influenciar mais tarde, inclusive no 11 de setembro, que nós vamos estudar mais para frente. A cooperação militar e política. Ao longo dos anos da Guerra Fria, americanos e soviéticos procuraram coordenar ações para concentrar o seu poder sob sua zona de influência. Uma das estratégias utilizadas foi a criação de formas de cooperação econômica e militar, nos quais se destacam o Plano Marshall e o Comecon, no âmbito econômico, e a OTAN e o Pacto de Varsóvia, no âmbito político e militar. Como eu falei mais cedo, na aula 1, o Plano Marshall, conforme mencionado, foi um plano de cooperação econômica mediante o qual os americanos disponibilizavam grandes somas de dinheiro para financiar a reconstrução dos países destruídos por conta da Segunda Guerra. O projeto defendia a ideia que apoiar o desenvolvimento econômico de determinados países ajudaria a conter o avanço do comunismo. Em contrapartida, os soviéticos criaram o Conselho para Assistência Econômica Mútua, mais conhecido como Comecon. Nesse plano, as nações do bloco comunista, agrupadas sob a liderança dos soviéticos, esse plano foi criado pelos soviéticos para evitar que o Plano Marshall seduzisse as nações do bloco comunista a aliarem-se aos americanos. Quanto à OTAN e o Pacto de Varsóvia, foram alianças políticos militares, como eu falei anteriormente, firmadas a OTAN em 49 e o Pacto de Varsóvia em 55. A ideia da OTAN era criar uma aliança militar de países alinhados aos Estados Unidos, visando impedir uma oposição dos agressores soviéticos. Foi uma forma dos Estados Unidos imporem sua hegemonia sobre o continente europeu. Na mesma proposta, os soviéticos criaram o Pacto de Varsóvia, que tinha a ideia de garantir a segurança das nações do bloco comunista e evitar uma possível agressão realizada pelos estadunidenses. Assim, se uma nação fosse agredida, todas as outras se mobilizariam em defesa dela. No caso da Alemanha, na Guerra Fria, esses impactos foram diferentes. Isso porque no final da Segunda Guerra, a Alemanha foi dividida em zonas de influência de soviéticos, americanos, franceses e britânicos. Essa divisão teve reflexos no futuro do país, que acabou sendo dividido em duas nações: República Democrática Alemã, RDA, que era alinhada à União Soviética, conhecida como Alemanha Oriental, e a República Federal da Alemanha, RFA, alinhada aos Estados Unidos e conhecida como Alemanha Ocidental. A cidade de Berlim também foi dividida e transformou-se na capital das duas Alemanhas. O lado oriental era comunista e o lado ocidental era capitalista. Ao longo da década de 50, milhares de cidadãos da Alemanha Oriental começaram a se mudar para Berlim, no caso, na parte ocidental. Para impedir essa fuga desses cidadãos, as autoridades da União Soviética e da Alemanha Oriental decidiram construir um muro isolando Berlim. Durante 28 anos, o Muro de Berlim separou esses dois lados e, por isso, converteu-se em um grande símbolo da Guerra Fria. Inclusive, em 89, quando ele foi derrubado, foi um marco para o fim desse momento.
Bom, a Guerra Fria teve um fim com a dissolução da União Soviética, que ocorreu em dezembro de 91. O fim da URSS foi resultado da grande crise econômica e política que atingiu aquele país a partir da década de 70. A falta de ações para resolver os problemas do bloco comunista foram responsáveis por levar o país ao fim. A economia soviética já demonstrava, na década de 70, sinais de esgotamento, e o país era o mais atrasado em relação às grandes potências. A indústria soviética estava em queda, a produção agrícola era insuficiente e os indicadores sociais começaram a regredir, demonstrando um claro empobrecimento do país. A disparada no valor do petróleo criou uma falsa sensação de prosperidade no começo da década de 80, e por isso o país não passou por reformas importantes em sua economia. Além disso, a sociedade soviética não tinha acesso a tecnologias que garantiam avanço na qualidade de vida no Ocidente, e a corrupção tornava tudo ainda pior. Dois acontecimentos na década de 80 acabaram agravando a situação do país. A invasão do Afeganistão forçou a União Soviética a gastar milhões na luta contra os rebeldes islâmicos e, em 86, o acidente nuclear em Chernobyl, que causou mortes e destruição, além de forçar os soviéticos a gastarem altas somas para conter os efeitos desse acidente. A situação econômica ruim contribuiu para aumentar a insatisfação social e, em todo o bloco, a pouca liberdade de expressão e autoritarismo manifestado pelos governos comunistas eram uma realidade, e a insatisfação com a crise econômica e a questão política fizeram surgir movimentos de oposição em todo o bloco comunista. Os primeiros sinais manifestaram-se na Alemanha Oriental, Hungria e Polônia. Os alemães derrubaram o Muro de Berlim, em 89, e promoveram a reunificação da Alemanha. Os húngaros abriram as fronteiras do país com o Ocidente e os poloneses elegeram o primeiro governo não comunista desde a Segunda Guerra. A União Soviética começou a promover a abertura econômica no governo de Mikhail Gorbachev, por meio da Glasnost e da Perestroika. Logo, as nações que formavam a RSS começaram a se mobilizar pela sua independência. Em 25 de dezembro de 91, Gorbachev renunciou e, no dia seguinte, a União Soviética foi dissolvida. Em sequência, uma série de países conquistaram a independência, como Ucrânia, Bielorrússia e Armênia. E esses países reuniram-se na CEI, Comunidade dos Estados Independentes, e realizaram a transição para o capitalismo. Eu vou pedir que qualquer dúvida vocês deixem aqui na postagem do vídeo, e eu vou respondendo também, marcando um dia para a gente tirar dúvidas e fazer um debate, ok? Boa tarde para vocês.